Ele é um cultivador mediano, e após despertar um sistema, seus órgãos internos e externos tomam suas próprias decisões, fazendo com que o prota se enfie em muitas situações problemáticas. Em um lugar cercado por natureza e com campos verdejantes, dentro de uma caverna, um homem está meditando. Ele está coberto por uma mana espiritual de cor azul cintilante. Uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele conseguiu avançar no seu estágio de cultivo, acumulando o cultivo de QI. O homem fica feliz, pois finalmente conseguiu entrar no estágio de refinamento de QI, e diz que no dia seguinte seria o último dia da avaliação dos discípulos na seita Kingyun, e se ele não conseguisse o nível de cultivo básico, ele seria eliminado. Então, ele sai da caverna. Seu nome é Ye King, nosso querido protagonista, e há 3 dias ele encontrou um sistema que permite que os órgãos se cultivem por conta própria sob condições específicas. Isso inclui os sentidos, órgãos internos, membros e estrutura esquelética. O protagonista, parado em frente à caverna, diz que há rumores de que uma bruxa-cobra vive por ali e que não seria muito bom ficar por muito tempo. Até que algo chama a atenção do nosso protagonista, e ele tenta entender o que se aproximava dele, até que ele é pego por uma cauda gigante, e a bruxa-cobra aparece, dizendo que encontrou um humano fresco. Ye fica completamente assustado com aquela criatura, enquanto a criatura começa a rir e diz que irá devorá-lo. O protagonista percebe que a situação é extremamente desastrosa, mas ele começa a sentir algo estranho. Devido a muito tempo sem contato com uma mulher, seu rim sente atração pela cobra, e sua boca também sente vontade de beijá-la, deixando-o confuso. O protagonista percebe que seu corpo inteiro está entrando em cooperação, querendo muito pegar a bruxa-cobra. Ele tenta reprimir o máximo possível. A bruxa se prepara para atacá-lo e diz que faz tempo que não come carne fresca, até que ela para e fica confusa com o que está vendo. O protagonista simplesmente faz um bico para tentar beijá-la. Seus rins acharam aquilo tudo muito excitante, e a boca resolveu agir, forçando-o a tentar beijar aquela criatura horrível. A cobra bruxa fica completamente confusa, pois a boca do protagonista coloca a língua para fora para tentar provar o sabor da bruxa, deixando-o em uma situação muito constrangedora. Então, uma explosão acontece, e a bruxa solta a Ye. Confuso e caído ao chão, ele observa algo que está parado à sua frente. A bruxa tinha se transformado em uma linda garota de cabelos longos e rosa. A garota olha para o protagonista com uma expressão de raiva, mas ele fica encantado com a beleza dela. Ela simplesmente se vira, ignorando-o, mas pergunta qual é seu nome. Um pouco corado, ele diz seu nome, Ye Qing. A garota diz que irá lembrar dele e então ativa sua magia e sai voando, dizendo que voltará para encontrá-lo, desaparecendo no ar em uma nuvem de fumaça. O protagonista então cruza os braços com uma expressão de descontentamento. Por um momento, ele tenta entender o que tinha acabado de acontecer, mas em seguida lembra da avaliação de amanhã e decide ir embora dali. Andando um pouco pela floresta, ele tenta lembrar das poucas memórias que tem. O anfitrião original tem uma noiva desde a infância, e os dois foram acolhidos como discípulos de um cultivador errante que não volta para casa há anos. Se ele não conseguir se tornar cultivador agora, o acordo de casamento irá acabar. Mesmo que a família do anfitrião não seja muito famosa, eles não aceitariam isso, e por isso não pouparam dinheiro para mandá-lo para a seita Kingyun. Ele lembra que um de seus familiares mais velhos pediu para que ele não decepcionasse a família, mas o anfitrião tem muita dificuldade com a técnica de cultivo e vai ser muito difícil passar na avaliação. Mas o protagonista diz que, como ele chegou ali por transmigração, tudo vai mudar. Então ele corre para encontrar a irmã mais velha, Su, para confirmar os resultados da avaliação. Em outro lugar, no salão de transmissão da seita externa de Kingyun, uma mulher aparece segurando uma espada em suas mãos. Enquanto isso, os olhos do nosso protagonista, que estava ali perto, decidem admirar a beleza da mulher à sua frente. Enquanto ele olha para a mulher, outras pessoas que estavam ali começam a murmurar sobre ele, dizendo que ele parecia ser novo por ali para ficar bisbilhotando a irmã mais velha Su desse jeito. Até que a mulher olha para o lado, percebendo a presença de Ye ali.
Os olhos do protagonista sentem que a distância entre eles é muito grande e suas pernas concordam com isso. De repente, nosso protagonista é lançado e chega rapidamente em frente à moça, que se assusta com a aproximação repentina. Os homens que estavam ali perto ficam chocados e dizem que o protagonista é bastante ousado. E completamente nervoso e desconfortável com aquela situação, diz não ser um velho tarado. A irmã mais velha, Sue, o chama calmamente, e uma aura caótica roxa aparece em volta dela, enquanto ela diz para que ele tenha mais autocontrole. Os olhos do protagonista decidem que o cabelo dela está atrapalhando sua visão, e a mão do protagonista concorda. Então, uma aura aparece e sua mão se move sozinha em direção ao rosto da moça, e o protagonista, desesperado, só pede que o corpo não lhe cause mais problemas. A mão do protagonista começa a chegar perto dela, atravessa a aura dela e chega até o cabelo, colocando-o atrás da orelha. Os homens em volta, mais uma vez, ficam chocados e com muita inveja. O protagonista, com a voz trêmula e gaguejando, diz que isso seria para seu exame. A garota então ativa uma magia com os dedos e lança nosso protagonista longe, que cai no chão com tudo. Sue diz que percebeu que ele cultivou a energia espiritual e, com um olhar sombrio, diz que provavelmente ele passou na avaliação. Por consideração pelos seus colegas discípulos, ela não irá fazer nada dessa vez, mas não vai aceitar outra. O protagonista só agradece, mas percebeu que ela permaneceu calma e não o machucou gravemente, apenas o repeliu. Se alguém no nível de cultivo solar igual ao dela o atacasse com raiva, com certeza ele estaria morto. Ele então nota algo. A irmã Sue joga um símbolo de discípulo da seita externa para ele e diz que ele apenas precisa fazer uma conexão sanguínea com o símbolo. O protagonista respeitosamente agradece. Ele observa o símbolo em suas mãos e percebe que uma aura azul sai do pequeno objeto. Então, ele o pendura em sua roupa. Ele percebe que a Sue está o observando e se pergunta se é por ter colocado o símbolo junto com a pedra de jade do noivado. Ela olha para ele com um olhar raivoso. Nervoso, ele decide que talvez não seja bom pendurar o símbolo assim, então o guarda em sua roupa, rindo e dizendo que é um item muito precioso e precisa guardá-lo com cuidado. Sue diz a ele que, pelo talento mediano, ele deveria focar em uma técnica de cultivo e completa dizendo que ali no canto na estante tem um manual chamado Técnica de Longevidade e que ele poderia dar uma olhada. O protagonista se anima, agradece pelo conselho de Sue e vai em direção à estante, pensando em como a irmã mais velha, Sue, é uma boa pessoa. Ele lembra que já agiu de forma tão imprudente antes, e mesmo assim, ela continua sendo gentil com ele. Sue o observa calada. Entrando na sala, ele observa várias estantes de livros e fica impressionado. Um homem se aproxima de Ye, se apresentando como Zhao Shulong, dizendo que ele é um discípulo da seita interna e que é responsável por administrar a sala de transmissão, que é dividida em 3 níveis. Ele diz que, como o protagonista é discípulo de uma seita externa, ele só pode escolher uma técnica de primeiro nível e completa, dizendo que o protagonista só tem meia hora para escolher a técnica e apenas um dia para aprendê-la, independentemente do nível, e adverte para que ele escolha sabiamente. O protagonista agradece e sai para procurar sua técnica. Sendo membro da seita externa, essa é uma ótima oportunidade para conseguir várias técnicas, independentemente do nível. Ele observa uma estante de livros no canto da sala e vê o livro da técnica de longevidade, que Sue lhe indicou, percebendo que está coberto de poeira. Parece que ninguém dá atenção àquele livro, mas o protagonista não se surpreende, pois aqueles são os livros com as técnicas mais básicas. Mesmo que seja mais seguro começar por ali, a pessoa evolui lentamente como um caracol, e qualquer um com um pouco de ambição não o escolheria. Apesar disso, essa técnica é realmente adequada para o protagonista. Ela é uma técnica de cultivo de QI puro e vai ajudar ele a cultivar todas as partes de seu corpo. Alguns momentos depois, o protagonista pega o livro de 2 técnicas: Refinamento do Corpo e Método de Refinamento da Alma, que cultivam o coração e a consciência, respectivamente. São técnicas de nível alto e extremamente difíceis, mas, depois de dominadas, podem aprimorar muito o talento de alguém. Ele fica em dúvida se deveria pegar algo mais simples, então seu coração se sente subestimado e muito zangado,
e sua consciência concorda com o coração. O protagonista percebe que seu batimento cardíaco começou a acelerar, e isso dói. Triste, ele pede para que o coração pare, pois ele já fez suas escolhas. Alguns minutos depois, ele chega ao irmão Zhao dizendo que já fez suas escolhas. Zhao diz que ele tem bom gosto ao escolher as técnicas refinamento corporal e método de refinamento da alma, pois são classificadas como umas das melhores técnicas dali. Ele observa que, além daquelas técnicas, o protagonista também pegou a técnica de longevidade. Zhao avisa ao protagonista que as duas técnicas são muito difíceis e que, em um dia, ele só irá conseguir aprender a técnica de longevidade. O protagonista, ignorando tudo, agradece, mas diz que quer tentar. O homem, com um olhar obscuro, vira-se para o protagonista e diz estar brincando. Afinal, como ele pensa em aprender qualquer técnica tendo um talento mediano e passando no último dia da avaliação da seita externa? Ele aponta para o protagonista e completa dizendo que, na opinião dele, Ye é apenas uma pessoa que não conhece seu verdadeiro lugar. Nesse momento, o coração, a consciência, a boca e os olhos do protagonista se sentem ofendidos e resolvem retaliar. Zhao diz que, quando entrou na seita, não tinha tanta ambição quanto Ye. Nosso protagonista, de maneira debochada, diz: "Só porque você não pode fazer isso, não significa que eu não posso." Internamente, o protagonista entra em pânico com aquilo que acabou de falar, mas seu corpo tomou o controle da situação e encara Zhao frente a frente. Zhao, sorrindo, diz que é difícil persuadir um fantasma que quer morrer com palavras gentis, mas que não diga depois que ele não avisou. Então, Ye se despede dizendo que vai para a sala de compreensão. Depois de um tempo, a irmã Su entra na sala dos livros e alguém pergunta o que ela está fazendo ali. Ela quer saber qual técnica Ye Ting escolheu. Surpreso com aquilo, Zhao pensa se Ye tem alguma conexão com a irmã Su. Perdido em seus pensamentos, Zhao lembra que a irmã Su está há 10 anos na seita e nunca demonstrou nenhum interesse além do cultivo. Su, impaciente, pergunta o que está errado, pois ela só está perguntando. Zhao se desculpa e diz que Ye pegou a técnica de longevidade. Su pergunta o que mais, e Zhao diz as técnicas de refinamento do corpo e método de refinamento do sol. Su pareceu interessada nessas novas informações, e Zhao percebe que ela realmente tem algo com Ye. Su se vira para sair da sala, mas antes pede para avisar quando Ye acabar para procurá-la, e Zhao só diz que sim, começando a refletir sobre tudo aquilo. Ele queria entender qual seria o tipo de relação que Ye tem com Su. Ele acredita que, mesmo que os dois tenham uma conexão, Ye tem se superestimado por escolher duas técnicas extremamente avançadas e difíceis. Zhao se vira para a sala onde Ye estava e diz que o garoto se acha um gênio nato. De repente, uma explosão de luz acontece e muita fumaça sai da sala ao lado. Algumas pessoas que estavam ali ficam impressionadas, pois aquilo seria sinal de que alguém conseguiu o domínio de alguma técnica, acompanhado por um fenômeno inovador. Zhao fica espantado, pois só tinha nosso protagonista lá dentro. Então ele se pergunta se isso é uma brincadeira. Após apenas algumas horas, ele conseguiu dominar a técnica. Zhao até duvida que o protagonista seja humano. Dentro da sala, Ye, confiante, diz que apenas lendo uma vez, dominou tudo e fica surpreso com o quanto seu corpo é impressionante. Uma mensagem do sistema aparece, dizendo que depois de absorver o Qi roxo do sol da manhã mais cedo na caverna, ele estimulou o QI da madeira, aumentando muito sua velocidade de cultivo. O protagonista então se vira para ver mais informações do sistema e percebe que esse Qi roxo do sol da manhã seria a energia vital entre o céu e a terra ao nascer do sol. Ao aprender técnicas do atributo de madeira, ele naturalmente conseguirá mais cultivo com menos esforço. Seu Dantian espera consumir mais brotos de bambu e absorver o QI de madeira para aumentar seu cultivo. Sua boca e pés concordam com isso. Os órgãos decidem invadir os fundos do pico Zixia após anoitecer para roubar alguns brotos. Mas Ye, preocupado, pergunta se agora ele seria um panda para estar comendo broto de bambu cru desse jeito. Seu coração sugere que, depois de comer o bambu, ele pode ir para as fontes termais do pico Zixia. Mergulhando nas águas, ele conseguirá uma maior circulação sanguínea e um fluxo de energia. Os olhos do protagonista aprovam muito isso.
Ye se desespera, perguntando se seu próprio corpo está tentando matá-lo, pois todas as discípulas da seita praticam no Pico Zixia e é estritamente proibida a entrada de discípulos masculinos lá. Reclamando, o protagonista se vira para ir embora. Ao sair da sala, ele dá de cara com Zhao, que pede desculpas por ter sido um pouco ofensivo e pede para que Ye não leve isso a sério. O protagonista diz que não precisa se preocupar, pois ele não levou isso a sério. Zhao pede que Ye não fale mal dele para a irmã mais velha Su, e Ye fica curioso sobre por que ele mencionou Su agora. Zhao então explica que ela esteve ali mais cedo e pediu para que Ye a encontrasse depois que terminasse a compreensão. Zhao se aproxima e sussurra para o protagonista, perguntando qual seria a relação entre os dois. Ye responde que eles não têm nenhuma relação e que ele só a viu uma vez. Zhao, desconfiado, diz que isso não seria possível, pois a irmã Su teria vindo especificamente para perguntar quais técnicas o protagonista escolheu. Ele conclui dizendo que, se eles não tivessem nenhuma relação, ela não faria isso. Mas Zhao para e percebe uma coisa. Ele aponta para o protagonista e diz ter descoberto o motivo disso. Provavelmente Ye chamou a atenção dela, e agora ela gosta dele. Ye, debochado, diz que ele é um pequeno gênio por descobrir isso. O coração de Ye gostou muito disso, e sua velocidade de cultivo aumentou, fazendo seu coração disparar. Mas o protagonista acredita que isso é um possível meio dela se vingar dele depois. Então ele decide sair correndo para não se encontrar com ela. Ele então decide sair pelos fundos, e Zhao fica confuso, pois a irmã Su está na frente da sala. Zhao, olhando para nosso protagonista saindo, pensa que não pode deixar a irmã mais velha esperando e deixar o protagonista sair assim. Caso contrário, ela vai ficar com muita raiva e ele vai estar encrencado. Saindo de lá, o protagonista escuta alguns gritos. Era uma pessoa avisando que haveria uma competição interescolar e que a participação seria voluntária. Ye se aproxima do homem e pergunta se haveria recompensas. O homem olha para o protagonista e diz que, pela sua aparência, ele tinha acabado de receber uma técnica da sala de transmissão e parecia não estar ciente do grande evento recente que estava acontecendo ali. Ele pergunta ao protagonista se ele sabe sobre o portão demoníaco. Ye responde que ouviu um pouco sobre isso e que o portal está perto da seita Qingyun. O protagonista se vira para ver os outros homens ali e pergunta se uma guerra entre o bem e o mal está prestes a estourar. O homem diz que, recentemente, a seita Qingyun e o portão demoníaco tiveram alguns conflitos por causa de uma rachadura de pedra espiritual recém-descoberta, e que, por isso, as duas seitas decidiram realizar uma competição marcial entre as escolas. O homem se aproxima e diz que o evento vai acontecer daqui a 3 meses, e que, se alguém derrotar o oponente na competição, os anciões darão uma recompensa de alto nível. A pessoa pode escolher entre armas e técnicas espirituais. Ele acrescenta que o primeiro vencedor vai receber uma recompensa pessoal da irmã Su. Então, o protagonista diz que entendeu. O homem diz que o protagonista exala uma aura imponente e pergunta por que ele não tenta. Mas, como seus órgãos já decidiram ir ao Pico Zixia mais tarde, ele quer resolver isso primeiro. O protagonista responde ao homem que vai resolver isso mais tarde, pois ele precisa focar em seu cultivo. Seus órgãos o apoiam em sua decisão de ir ao Pico Zixia essa noite. O homem observa Ye sair e pensa que mais um discípulo se foi, mas com a quantidade de discípulos que já se inscreveram, será o suficiente para gerar bastante lucro. Passando o tempo, em um lugar diferente, o protagonista está discutindo com seu próprio corpo. Ele não queria ir para o Pico Zixia. As pernas do protagonista sentem que o que ele está dizendo é completamente irracional e continuam andando em direção ao pico. O coração do protagonista sente que ele está sendo muito tímido, então decide apoiar o protagonista e uma aura poderosa começa a aparecer ao seu redor. Suas mãos e pés adicionam um toque de energia natural, sendo assim, ele não será detectado, o que permitirá ao protagonista ver algumas coisas lindas. O corpo do protagonista sente um poder espiritual extra. Ele se vira para a barreira e se pergunta se isso vai ser realmente eficaz. Então, ele estende a mão para tocar a barreira e, ao atravessá-la, percebe que a energia extra que seu corpo estava emanando era super eficaz. Alguns minutos depois, o protagonista está agachado no chão da floresta,
usando algumas plantas para tentar não ser visto e andando sorrateiramente. Mas seu coração sente que ele é extremamente tímido e avisa os outros órgãos, fazendo com que o protagonista se levante de repente. Eles se sentem como se aquele lugar fosse deles, se soltando e sendo mais aventureiros. O corpo do protagonista começa a andar confiante, enquanto ele pergunta o que diabo seus órgãos estão fazendo, como ousam ser tão descarados enquanto roubam coisas. Passando o tempo subindo a montanha, o protagonista está bem cansado, mas consegue chegar na floresta de bambu roxo e sente a incontável energia que flui naquele lugar, como se fossem ondas infinitas. Sentindo a brisa do lugar, o protagonista acha super confortável e agora entende por que as discípulas gostam tanto daquele lugar. O protagonista então avança sobre os bambus com uma espada, mas ao acertar a sua espada se parte. Ele fica aterrorizado, pois seu corpo queria que ele comesse aquilo. Ele diz que, nem se fosse uma fera comedora de ferro, conseguiria comer aquelas coisas. Seu cérebro acha que ele é um tolo e decide orientá-lo que ele deveria comer broto de bambu. Seus outros órgãos apoiam o cérebro, ajudando a procurar os brotos por ali. O protagonista, desanimado, pergunta se ele foi ali para comer o bambu ou o broto de bambu. Sua mão se ergue e começa a acumular energia ao seu redor. Ele pega o bambu com a mão e tenta torcê-lo. O protagonista diz que seus órgãos são muito audaciosos por querer quebrar esses bambus que demoraram mais de centenas de anos para crescer. Seus órgãos conseguem ver um broto de bambu. Ele começa a arrancar os bambus e percebe que já tinha tirado bastante. Ele olha ao redor, pensando se alguém poderia ver aquilo, mas seu coração percebe que ele está sendo muito covarde e acrescenta mais de 10.000 pontos de coragem. Então, o protagonista se prepara para melhorar seu cultivo e devorar aqueles brotos deliciosos. Ele se senta no chão e começa a comer. Ao devorar alguns, ele começa a sentir seu cultivo aumentando gradualmente, sendo um ótimo método de cultivo, pois é incrivelmente rápido. Em algum lugar próximo dali, Sue está sentada tomando um pouco de chá. Ela desabafa, dizendo que esperou o dia inteiro, e Ye King não apareceu. Ela então pensa que, em todos esses anos, seu coração estava focado apenas no Dao e na busca da imortalidade. Sue se levanta e diz que não esperava que ele aparecesse agora. Ela diz que talvez, se não tivesse a chance de ser imortal, poderia se casar com ele e criar uma bela história entre as pessoas comuns. Mas agora, ela quer pelo menos orientá-lo e resolver esse relacionamento kármico e também seus sentimentos. Com isso, ela poderia pedir um favor ao seu mestre, que não a culparia tanto por escolher outro caminho. No entanto, o protagonista nem sequer quis vê-la. Ela então decide ir para as fontes termais acalmar seus pensamentos. Voltando ao protagonista, ele está jogado ao chão, satisfeito por ter chegado ao 9º estágio de refinamento de Qi. Ele fica animado por ter conseguido uma ótima colheita, mas agora decide ir embora antes que alguém o veja. Seu coração diz que ele esqueceu de algo e dá uma dica. Talvez o protagonista precise tomar um banho. Suas mãos e pés concordam e seu corpo quer relaxar um pouco nas fontes termais do Pico Xixia. O protagonista tenta negar isso, dizendo que tem que voltar agora, mas seu corpo começa a se mover sozinho em direção às termas, forçando-o a andar. Alguns momentos depois, ele chega nas termas. O protagonista fica um pouco aliviado por ainda ser noite e não haver ninguém ali. Ele começa a tirar a roupa para entrar rapidamente na água, e então se sente curtindo a água quentinha e aconchegante. No entanto, ele percebe que há alguém por ali. Ele se levanta e escuta uma voz familiar, percebendo que é realmente a irmã Sue. Ela se vira para ele, que se abaixa, pensando se consegue convencê-la de que isso é apenas um mal-entendido. Ela pergunta se ele está pedindo por problemas. Ele se levanta, desconfortável, dizendo que vai explicar as coisas, mas ela não dá nem chance e o ataca rapidamente. O protagonista consegue desviar do raio do ataque, mas, na verdade, o alvo dela foi alguém que estava escondido no bambuzal atrás das termas. O homem mascarado diz que não se admira que ela conseguiu detectá-lo. O protagonista se vira e se pergunta o que está acontecendo e se havia mais alguém ali. O homem mascarado diz que, já que foi descoberto, então eles devem se preparar para morrer, e lança um ataque poderoso em direção a Sue, acertando a água e congelando a área onde ela estava.
O protagonista se assusta, pois com apenas um ataque, o homem conseguiu congelar toda a fonte termal. Su consegue sair da água a tempo, mas o homem pergunta se ela está tentando fugir e diz que não vai deixar. Ele lança mais um ataque em direção a Su, mas, usando sua espada, ela consegue se defender. O homem se lança sobre ela, fazendo um ataque físico e direto. Su, nesse momento, pergunta quem o homem realmente era e quais eram suas intenções por invadir a seita Qingyun. O homem diz que não adianta fazer essas perguntas, pois ela irá morrer hoje. Ele parecia conhecer todos os movimentos e técnicas de Su, então consegue acertar a pobre moça, jogando-a longe. Mas ela se recompõe e diz que ele parece conhecê-la demais, então parece que a seita Qingyun tem um espião. O homem, parado à sua frente, diz para ela não alimentar qualquer pensamento de resistência. Su diz que, por mais que ele seja poderoso e esteja ciente sobre suas técnicas, se ela quiser ir embora, ele não conseguirá impedir. O homem sorri e pergunta: "É mesmo?" Então, ele começa a tocar uma flauta, e Su sente sua energia espiritual desaparecer rapidamente. Nesse momento, o homem aproveita para atacá-la diretamente. Su sente seu corpo ficar lento e ele consegue acertar o braço dela com uma lâmina envenenada, deixando Su muito debilitada. O homem então pergunta como ela planeja escapar agora. O protagonista, que está escondido, se pergunta se conseguirá fugir dali, pois, comparado com os dois, ele seria apenas uma bucha de canhão. Nesse momento, Su entra em contato com o protagonista, dizendo que sabe que ele está por ali e que ela ainda vai segurar o homem para que ele possa fugir e chamar os especialistas da seita o mais rápido possível. Caso contrário, os dois irão morrer ali hoje. Ela faz essa transmissão bem debilitada. O protagonista fica confuso sobre o que deveria fazer naquele momento, pois ela tinha pedido para que ele fosse embora primeiro. No entanto, ele vê a luta intensa entre os dois. Su cai ao chão, muito ferida, e mais uma vez pergunta quem seria aquele homem, por que ele entrou ali e quais seriam suas intenções, já que ele era tão poderoso e estava usando técnicas tão sorrateiras. O homem diz que vai responder, já que ela irá morrer. Ele tira o véu de seu rosto e diz ser Wang Qiansha, um verdadeiro discípulo da seita Tianmo, e que provavelmente ela já sabia algo sobre ele. Su, olhando para o homem, diz que apenas pessoas da seita Tianmo se rebaixariam tanto a ponto de atacá-la antes do duelo, e fala para ele tomar vergonha na cara e lutar com ela de forma justa. O homem vai andando em direção à moça caída no chão, toda ferida, e diz que ele é de uma seita demoníaca e não se preocupa com essas coisas. Com um olhar macabro, ele diz que para conseguir lidar com Su, até pegou emprestado um tesouro do Ancião Supremo, apenas para acabar com ela. Completa dizendo que, assim, daqui a 3 meses, a vitória estaria garantida para ele, mas antes de eliminá-la, vai se dedicar ao cultivo de Yin e Yang, pois uma mulher bonita como ela não deveria ser desperdiçada. Irritada, Su o chama de maldito e pergunta como ele ousa falar aquilo. Su, naquele momento, fica assustada, pois está completamente indefesa na frente daquele homem cruel. Ela se pergunta o que fazer e se alguém virá salvá-la. O homem diz que vai garantir que ela se divirta, mas Su ativa sua energia novamente e diz ao homem que nem tente, fazendo seu poder fluir novamente sobre seu corpo. O homem, assustado, pergunta se ela quer se autodestruir junto com ele naquele momento, dizendo que isso seria apenas uma ilusão. Mas Su, canalizando o resto de sua energia espiritual, diz que, mesmo que morra, não irá deixá-lo fazer o que quer. O protagonista aparece nesse momento, gritando para que esperem, e o homem se vira para olhar quem deu esse grito. Ele pergunta como o protagonista ousa ir ali naquele momento. Su grita com ele, dizendo que pediu para que ele escapasse. Por que ele ainda está ali? O protagonista, confiante, pergunta para ela como poderia escapar deixando-a naquela situação. Chorando, ele pensa como poderia ir embora naquele momento. Su fica impressionada, pois não esperava que ele fosse tão leal e justo. O criminoso se vira para Ye e diz que iria lidar com ele depois, mas já que ele está pedindo para morrer logo, então atenderá o pedido com antecedência. O protagonista levanta a mão e pede para o homem esperar. O homem pergunta qual é o problema, se ele está assustado, e completa dizendo que agora é tarde demais.
O protagonista, com um semblante sério, pergunta ao homem se ele está preparado. A mão do protagonista já estava preparada para um golpe poderoso, e seu dantian está fornecendo 100% de energia espiritual. O protagonista diz que, nesse caso, ele vai fazer isso e chama o homem. Su grita para que ele não seja tão impulsivo e diz que o protagonista não é páreo para ele. O homem ri, dizendo que o protagonista está ali parado com medo, mas, em fração de segundo, a mão do protagonista aparece próxima ao rosto do inimigo, que fica confuso. Nesse momento, o protagonista desfere um ataque poderoso, lançando o abusador longe, fazendo com que o homem se pergunte o que tinha acabado de acontecer. O protagonista, olhando para o homem, começa a rir e avança sobre ele, dando outro tapa no abusador desgraçado. Su fica surpresa com o que está vendo, e o homem, caído ao chão, pergunta se Ye tinha realmente um cultivo da 9ª camada de refinamento de Qi. Su aproveita esse momento para pegar sua espada e diz para acabarem com o homem de uma vez. O protagonista concorda, e os dois avançam juntos em direção ao homem, que se defende desesperadamente dos ataques diretos do nosso incrível protagonista. Antes que ele pudesse fazer qualquer ameaça, Su atravessa sua espada pelas costas do homem. Su, por trás do homem, diz que ele não pode fazer mais nada e puxa a lâmina das costas do homem incapacitado à sua frente. Ela fica aliviada com aquilo, assim como o protagonista, pois conseguiram vencer, mesmo não sendo fácil. O protagonista percebe algo e se levanta, perguntando por que Su estava olhando para ele daquele jeito. Ela se aproxima do protagonista e diz que está correto, pois ele é um Qing. O protagonista, tímido com aquela aproximação, confirma que sim, que ele é. Ela então diz que lembra que o nível de cultivo dele era bem baixo e que hoje ele tinha acabado de obter a técnica de cultivo. O protagonista, desconfortável, diz que cada um tem suas oportunidades e que não é muito legal falar sobre isso. Ela sugere que conversem sobre algo que ele esteja afim e pergunta o que ele estava fazendo no pico Zixia, já que ele deve saber que os discípulos masculinos são proibidos de entrar no pico, muito menos nesta área de fontes termais. Sem graça, Ye pede para que ela o deixe se explicar. Com cara de irônica, ela diz que está ouvindo a explicação dele. O protagonista pensa que está com um grande problema e não sabe como explicar. Nesse momento, seus rins estão interessados em dar uma ótima resposta à garota bonita, mas sua boca discorda disso e só quer se expressar. Então, o protagonista começa a dizer: Irmã Su, você não sabe, mas eu sou, na verdade, um gênio raro que aparece uma vez em um milênio. A boca continua se expressando, dizendo que em todos esses anos ele tem escondido sua verdadeira identidade para proteger a raça humana sem que outros saibam. Su, intrigada, pergunta sobre ele ser um gênio, e ele continua dizendo que só foi ali hoje porque sabia de algumas informações sigilosas de membros da seita demoníaca que viriam ali essa noite, e ele foi atrás para emboscá-los. Su parece concordar com ele, e o protagonista pensa que, pelo menos, a boca é confiável. Mesmo inventando coisas, ela não falou nenhuma bobagem. Ele então chama pela irmã Su, que o encara, e se aproxima com um bico, pedindo um beijo. Sem conseguir se controlar, o protagonista chama a boca de bastarda. A boca então diz que a ama, e nitidamente a garota parece muito brava com essa situação. A boca continua indo longe demais, chamando a garota para ir ao quarto do protagonista essa noite. O protagonista tenta tampar sua boca desesperadamente enquanto ela fala sobre seu cobertor ser muito quente, mas era tarde demais, pois Su já tinha ouvido o bastante e desferiu um tapão no protagonista. Ele, chorando no chão, diz que isso é um desastre desnecessário. Ele, ainda tentando se recompor, Su se vira e pergunta se ele ainda está tentando causar problemas. Nosso protagonista, sentado na frente dela, diz que não se atreve a fazer isso. Então Su diz para eles falarem sobre o verdadeiro assunto. O protagonista pergunta qual seria, e ela quer saber o que ele acha, se eles devem relatar o incidente de hoje para os anciões ou não. Analisando a situação atual, ele diz que não devem informar para os superiores da seita. Su pede para ele contar seus motivos, e o protagonista começa a falar que, mesmo que as duas seitas tenham tido muitos conflitos, não existe tanta diferença em suas forças.
Aquele Wang Tianxia é apenas um discípulo da seita Tianmo, não é um especialista de primeira linha. Por que ele seria capaz de entrar tão facilmente aqui? Su diz que a análise de Ye Qing está certa e pergunta se ele acha que tem algum espião na seita. Sério, ele responde que sim, pois não existe outra explicação. Completando, o protagonista diz que sabe como é difícil entrar ali, e para alguém como Wang Tianxia entrar sorrateiramente na montanha traseira e vir atrás de Su, deve ter alguém secretamente ajudando-o. Então Su decide alertar o mestre da seita. Ela acredita que ele seja completamente confiável e que os dois devem investigar minuciosamente dentro da seita para achar o espião. Ye diz que ela não deveria reportar a nenhum superior da seita. Se ela informar o líder, sem dúvidas ele vai falar com os outros anciões, e isso pode incluir o espião, que poderia muito bem ser um dos mais velhos. Su então concorda com ele mais uma vez, e diz que a raiva impediu seu julgamento. O protagonista apenas concorda. Então, ela decide investigar antes de relatar e, brava, diz que se descobrir quem está por trás dessa palhaçada, eles vão pagar. E então começa a se despedir de Su, dizendo que irá voltar primeiro. Mas na verdade ele está correndo dela, pois não quer se envolver nessa história perigosa de investigação. Mas Su se vira para ele e diz que, graças a ele, ela conseguiu ver a gravidade da situação e se espanta por ele ter uma mente tão meticulosa assim. Ela o convida para ir à sua caverna para que ela possa ensinar algumas técnicas a ele quando estiver livre. O coração de Ye, ouvindo essas palavras de Su, resolveu se declarar para a linda moça e quer incentivar os outros órgãos também. Então, o protagonista tenta parar seu coração, dizendo que ele não deveria fazer isso, pois a irmã Su tinha acabado de mudar sua impressão sobre ele. Su, vendo aquilo, fica confusa, mas nosso protagonista rapidamente sai correndo enquanto se despede dela. Suspirando, ela diz que Ye Qing é muito imprevisível, às vezes brincalhão, às vezes sério, às vezes racional, e sua força também não é fraca. Pensando, ela diz que ele é um excelente cultivador, e por isso deveria contar seu segredo ao protagonista. Mas ela volta a si e decide não fazer isso, pois é uma cultivadora dedicada a buscar o caminho da iluminação. Então, ela não deveria se importar com esses assuntos triviais de romance e caos amoroso. Ela se vira e diz que não deve se entregar às emoções mundanas. No dia seguinte, algumas pessoas estão olhando para os buracos deixados para trás depois que nosso protagonista comeu os brotos de bambu. As garotas, vendo isso, chamam quem fez isso de verdadeiros vilões e dizem que, se acharem quem foi, vão fazê-lo pagar por isso. Uma delas até diz que ia fazer um elixir com um dos brotos hoje, mas não sobrou nenhum. Chegando de volta à cidade, o protagonista se sente aliviado, pois, depois de uma noite cheia de cultivo, sua força aumentou bastante. Agora, o próximo passo seria romper o estágio de construção da fundação, mas, para isso, ele precisa de alguma oportunidade ou tomar uma pílula de construção de alicerces. Ele precisa encontrar um ponto de avanço. Nesse momento, os olhos do protagonista querem olhar algumas mulheres bonitas, pensando que talvez isso estimule o anfitrião a fazer uma descoberta. O protagonista manda seus olhos se calarem, pois ele quer seus próprios pensamentos, mas então decide ir à praça dar uma olhada por lá. Nesse momento, algumas pessoas estão correndo atrás de Wang Aihu. Ele está correndo com uma caixa na mão. Um de seus perseguidores diz que não vai deixá-lo escapar e que, quando o capturar, vai deixá-lo pendurado por 3 dias e 3 noites. O homem vê nosso protagonista distraído e corre em direção a ele, entregando a caixa que estava carregando. Nesse momento, os homens chegam perto de nosso protagonista perdido e perguntam se ele está junto com Wang Aihu. O coração do protagonista fica confuso com a situação, mas sua boca decide continuar a brincadeira. O protagonista tenta controlá-la, mas não consegue, e ela solta que Wang Aihu é seu irmão. O homem que perseguia Wang se chama Zhang Kui e pergunta que bagunça é essa. Ele diz que as pílulas de construção de base foram escolhidas por ele, e como o protagonista ousa mandar Wang Aihu competir com ele. Os outros que estavam com o homem dizem que Zhang Kui está entre os 10 primeiros discípulos externos e mandam nosso protagonista se ajoelhar. O protagonista fica espantado, pois eram as pílulas que ele queria, e elas simplesmente apareceram em suas mãos. O homem pede para que ele devolva,
mas nosso protagonista pensa que realmente quer ficar com elas, mas não quer mexer com esses discípulos de alto nível. O coração de Ie concorda com ele, e sua boca também. Então, todos decidem agir juntos. Um dos homens, impaciente, pergunta se Ie está surdo e não ouviu o que Jang disse. Então, o protagonista chama e, confuso, ele pergunta o que está acontecendo. Ie diz que vai mostrar um grande tesouro para ele e começa a tirar algo de sua roupa enquanto o homem tenta entender isso. Ele tira a mão e mostra o dedo do meio ao homem, que fica furioso com aquela brincadeira. Então, as mãos de Ie agem rapidamente. O outro pergunta como ele ousa fazer isso, e a boca do protagonista responde que vai lutar com todos juntos, dizendo que é melhor todos se ajoelharem logo e chamá-lo de papai. Nesse momento, Jang Kui fica furioso e diz que vai acabar com o protagonista, que chora, pensando que agora está tudo acabado mesmo. Kui vai em direção a ele com um ataque direto, mas seu corpo está juntando uma grande quantidade de poder para gerar um contra-ataque à mesma altura. Kui pergunta se ele se atreve a enfrentá-lo em uma luta e diz para o protagonista não subestimá-lo. De repente, o homem se assusta com algo, e nosso protagonista consegue acertá-lo rapidamente, lançando o homem para cima e caindo a uma boa distância. Ie fica confuso sobre a força de alguém que está entre os 10 discípulos externos. Ele seria tão fraco assim? Sentado no chão, Kui pergunta a Ie se ele ainda tem coragem de zombar dele. O homem se levanta e sai correndo, dizendo para nosso protagonista esperar por ele, pois iria procurar os mais velhos. O protagonista, sorrindo, fala para ele procurar mesmo os mais velhos e pergunta se Kui não tem vergonha de falar algo assim em voz alta. Wang Aihu fica impressionado que Ie derrotou Jang Kui e diz que vai dar um joinha por isso. Mas Ie diz que vai mostrar o dedo médio para ele. Sorrindo, Wang fala para Ie parar de brincadeira. Ie suspira e diz que já está indo embora, mas Wang pede para que ele espere e aponta para a caixa, pedindo para que devolva. Sarcástico, Ie levanta a caixa e pergunta se não foi ele quem tinha trazido para ele. Wang, desconfortável, diz que foi apenas um mal-entendido, irmão, e pedindo os itens de volta, oferece uma refeição. O protagonista, negando, pergunta quem é irmão aqui e completa dizendo que o homem o usou para desviar da briga. Irritado, diz que está com vontade de se vingar agora mesmo. Nervoso, Wang diz que esses itens têm história e são destinados a pessoas importantes, e pergunta se Ie tem certeza de que quer ficar com isso mesmo. Ie vira para o homem e diz que o item era dele. Como poderia ser acusado por guardar o próprio item? Wang então fica furioso pelo protagonista ter falado desse jeito. O protagonista levanta a mão e pergunta se o homem está mesmo pensando em atacar. Irritado, Wang se joga ao chão em frente ao protagonista, que fica confuso com aquilo, e implora chorando, dizendo que estava errado, e pede para que devolva os itens. Irritado, o protagonista se nega a entregar a caixa e fala para o homem chamá-lo de papai. Sorrindo, Wang diz que tudo bem, papai. Pega a caixa da mão do protagonista e sai saltitante, chamando Ie de papai. Desconfortável, o protagonista diz que esse homem não tem um pingo de vergonha. Suspirando, ele diz que isso é uma pena, pois se tivesse ganhado essas pílulas, ele conseguiria passar imediatamente pelo estágio de construção da fundação. Mesmo que os cultivadores devam confiar em sua própria força de cultivo, essas pílulas não seriam nada mal. Nesse momento, o Danchan do protagonista ouviu seus pensamentos mais íntimos e decidiu ajudá-lo a superar o estágio de construção da fundação sem depender de comprimidos. Todos os seus órgãos concordam com isso. O protagonista então pede para que eles não causem mais nenhum problema e fiquem quietos. Alguns momentos depois, 2 homens estão sentindo um cheiro perfumado no ar. Parado em frente ao portão, um deles diz que essa é a residência da Rainha do Gelo, irmã mais velha Su. O outro lembra que é verdade. Dá para sentir a fragrância no ar. Ie fica ouvindo a conversa daqueles homens, e como estava vagando por aí, chegou ali sem querer. Mas seu rim decide entrar na residência de Su para poder ver uma linda mulher, pois só assim o protagonista vai desbloquear seu maior potencial. Suas mãos e pernas decidem agir, e sem muito o que fazer, o protagonista avança para a frente. Batendo no portão da casa, deixa os outros homens super assustados com a ousadia de nosso protagonista.
Ye pensa que não tem ninguém em casa já que não foi atendido, e fica feliz, pois assim seus órgãos não causaram nenhum problema. Alguém fala para ele não se superestimar, e pergunta se está tudo bem bater na porta da irmã Su assim. Então, o homem sugere ao protagonista que saia dali imediatamente, pois se a irmã Su ficar brava, seria ruim para ele. E mais uma coisa, tem outras pessoas que seguem a irmã Su na seita, e se elas descobrirem, talvez Ye não saia ileso. Chorando, o protagonista pensa que também não queria bater. Seus órgãos são realmente problemáticos. Seu pé não aceita essa situação e resolve abrir a porta com um chute. Então ele se prepara para chutar a porta, mas alguém chega por trás, perguntando o que ele estava fazendo. Era um discípulo de cabelo loiro e com um semblante de poucos amigos. Um dos rapazes que estava ali diz que aquele é o irmão mais velho Huang, que está em terceiro lugar entre os discípulos externos. Ele sempre admirou a irmã mais velha Su, mas ela nunca deu bola para ele. Existe um rumor de que não é Huang que gosta de Su, mas sim uma pessoa mais poderosa que fica por trás dele e que pediu para que ele ficasse de olho e não deixasse ninguém perturbar a irmã mais velha Su. Sem graça, Ye pergunta se ele acreditaria nele se dissesse que não fez nada. Apontando para Ye, Huang diz que não vai acreditar no que ele diz e que um discípulo novato se atreve a assediar a irmã Su. Retirando-se do lugar, o protagonista pede desculpas pela interrupção. Huang, olhando para o protagonista com desprezo, fala para ele ir embora como uma criatura rastejante. Os órgãos do protagonista não gostaram nada dessa palavra e então decidem não deixar as coisas assim. Sua boca decide confrontar o cara e fazer saber quem é o chefe ali. Huang pergunta por que Ye parou, e ele se vira e fala que parou para ouvir ele chamá-lo de pai. Huang, irritado, pergunta o que ele disse. O protagonista responde que, mesmo que ele o chame de pai, não vai embora, pois não dá ouvidos a um cachorro feito ele. Huang, fechando os punhos, pergunta ao protagonista como ele ousa falar assim, e se ele vai embora ou não. O protagonista responde que o homem se parece com uma cebolinha retirada de uma horta qualquer, que só de olhar para seus olhos e nariz, até uma pessoa cega pode dizer. Huang fica furioso ao ouvir isso, mas o protagonista continua dizendo que alguém deve ter tirado a cebolinha de um cemitério e colocado no comando. Além disso, questiona se o homem está querendo substituir a irmã mais velha Su. Afinal, ela não pediu para Ye ir embora dali. O homem então grita para os guardas pegarem o protagonista, e eles avançam. Huang fala para o protagonista se ajoelhar, mas o protagonista aponta para um lugar e diz que a irmã Su estava ali. Os homens olham para trás para vê-la, e o protagonista aproveita esse momento para atacar os homens, fazendo com que eles batam a cabeça um no outro e caiam ao chão desmaiados. Os rapazes que estavam ali acreditam que Ye sabe usar táticas militares. Um deles diz que agora isso se tornou um grande problema. Huang diz ao protagonista que vai acabar com ele hoje, e com sua energia, faz uma lança enorme aparecer em sua mão. Ye percebe que o homem também está no 9º estágio de cultivo de Qi, então suas forças são equilibradas. O homem então avança sobre o protagonista, que, confiante, ativa um escudo de energia em sua frente. Mas, com a força do ataque, o escudo se quebra, e o protagonista percebe que sua base de cultivo não é a mesma que a de Huang, sendo assim lançado para longe. O homem, vendo aquilo, pergunta se o protagonista ainda não se foi. O protagonista se levanta e diz que isso vai ser difícil. Huang salta mais uma vez e ataca novamente. Então, o protagonista, desesperado, fala com seus órgãos para resolverem o problema que causaram. O corpo do protagonista começa a canalizar energia espiritual em seu dantian, e suas mãos decidem desferir um golpe poderoso, com o qual o protagonista concorda e pede por isso. Os dois homens avançam um contra o outro, e com um soco, o protagonista quebra a lança de Huang, saindo sorrindo e confiante desse embate. Enquanto isso, Huang tenta entender como isso foi possível, como um recém-chegado poderia ser tão forte assim. Nesse exato momento, alguém chega ao lugar. É a irmã Su, que se espanta ao ver a cena. Huang aponta para Ye e diz que esse garoto queria incomodá-la, completando que estava ali para dar uma lição nele. Vendo Su chegar mais perto de Ye, Huang fala para ela esperar um momento, pois ele vai fazer Ye se ajoelhar e pedir desculpas. Ignorando completamente Huang,
Su se vira para o protagonista e pergunta por que ele não avisou que viria antes, o que deixa todos os rapazes ali chocados. Então, ela pede para que ele entre, já que está ali. O protagonista, nesse momento, mostra a língua para seus rivais e, sorrindo, diz que sim para Su. Um dos rapazes se pergunta se Ye teria sido convidado por Su, enquanto Huang fica se perguntando se está vendo coisas. Furioso, ele grita para Ye parar onde está. Ele diz que a irmã Su é alguém que o influente irmão mais velho da seita gosta, e se Ye se atreve a entrar, estará buscando o fim de sua vida. O protagonista, mais uma vez usando sua tática infalível, diz que apenas vai mostrar um gesto, e Huang vai entender a resposta. Huang fica incrédulo com aquilo. Entrando na residência de Su, ela diz ao protagonista que o nível de cultivo dele já é suficiente, mas suas técnicas são um tanto ruins. Se há algo que ele queira aprender, ela poderá ensinar. Ye pergunta se ela tem alguma técnica de movimento rápido, e ela pergunta por que ele quer aprender isso. Ele responde que, se não conseguir derrotar alguém, fugir rapidamente é importante. Ela então diz que tudo bem e que vai ensinar uma técnica a ele. Animado, Ye pergunta se ao aprender isso ele vai correr mais rápido, e ela diz que não exatamente, mas que aprender isso vai aumentar suas capacidades defensivas. Bocejando, Su fala para o protagonista atacar, e ele, sem entender, diz que vai fazer isso. Ele ativa sua energia e ataca Su, que se mantém parada e sentada. Ela mostra seu braço envolto de energia e diz que esse é o método de cultivo do diagrama celestial. O coração do protagonista, ao ver uma bela mulher, decide ativar o cultivo e notifica rapidamente o Dantian. Seus membros se sentem um pouco desajeitados, então ativam a técnica diretamente. Su pergunta se Ye conseguiu aprender alguma coisa. Seu Dantian sente que o protagonista não é capaz. Tendo uma mulher tão linda em sua frente, como ele poderia ser tão tímido? O protagonista diz que não aprendeu nada, mas seu corpo decidiu se exibir um pouco na frente da linda mulher, e seu nariz não consegue resistir, deixando o líquido vital e vermelho escorrer. Su pergunta por que ele está olhando assim para ela desse jeito. O corpo do protagonista, confiante, diz que não é nada. Seu Dantian decide impressionar a garota e seus órgãos o apoiam, deixando nosso protagonista apreensivo com o que viria a seguir. Seu corpo começa a canalizar muita energia espiritual, deixando Su impressionada e perguntando o que ele está fazendo. O protagonista percebe que, graças à influência de Su, seu corpo está correspondendo intensamente. Ele fica completamente envolto de uma energia espiritual poderosa. Su pergunta se ele está cultivando a base, e Ye responde que não faz ideia. Chorando, o protagonista diz que eles podem se divertir e causar problemas, mas não brinquem sobre a cultivação de base. Su diz que não tem nenhuma pílula para construir a base, e cultivar a fundação naturalmente é extremamente difícil. Se você não tem uma compreensão definida sobre isso, ela sugere que ele tenha cuidado e pare imediatamente. Mas Ye diz que não consegue parar. Su adverte que, se ele cultivar a base imprudentemente, isso pode impactar diretamente seu próprio cultivo e, ao mesmo tempo, afetar o caminho futuro. Se a construção não for concluída com sucesso, pode até afetar o poder de formação do núcleo final. Sofrendo um pouco, Ye pede para Su ajudá-lo a parar. Ela se prepara e concorda, mas o corpo do protagonista intensifica ainda mais o cultivo de base, fazendo com que Su não consiga ajudar Ye. No mesmo instante, nosso protagonista parece aliviado, e Su se surpreende, pois ele tinha acabado de construir a base. O protagonista se vira e pergunta se ela está bem. Animado, ele diz que está bem. Su, olhando para nosso protagonista, diz que em menos de 1 ano e meio desde o início, ele entrou com sucesso na fase de estabelecimento da fundação. Ela acredita que o protagonista fez pode ser considerado uma conquista que desafia o céu. Então ela se pergunta como ele conseguiu fazer isso, e pergunta se ele está escondendo algo dela. O protagonista fica sem graça, mas ela se vira e fala para ele esquecer isso, pois parece que ele também tem seus próprios segredos, e, se ele não quiser contar, tudo bem. Ela pensa que, assim como ela, ele também recebeu uma oportunidade, mas a aptidão dele é muito comum, então ela não sabe até onde ele pode chegar.
Ela então diz a ele que, agora que atingiu o estágio de estabelecimento da fundação, ele deveria participar da grande competição da seita demoníaca. O protagonista, incrédulo com aquilo, pensa que não sabia que chegaria a esse nível tão cedo. Chegando à noite, nosso protagonista está dormindo na cama. Os ouvidos dele mandam um alerta de passos, mas o protagonista responde que está dormindo. Seus olhos, para mantê-lo em alerta, abrem com força e ativam a visão noturna. O protagonista se senta na cama zangado e diz que ainda nem envelheceu e seu corpo já quer acabar com ele. Mas seu ouvido alerta que tem duas vozes se aproximando sorrateiramente do quarto, e o protagonista pergunta o que está acontecendo. Ele se levanta e pergunta se alguém está realmente tentando fazer um ataque furtivo. Então, duas pessoas aparecem em frente à janela do quarto de Ye, dizendo que aquele seria o quarto dele. Um deles diz que é muita ousadia provocar o irmão mais velho assim. Ele simplesmente estava buscando seu fim. Um deles diz que é para usar fumaça primeiro para que o protagonista desmaie, e o outro responde que não vê necessidade disso, que é apenas entrar e pegar o protagonista. O outro afirma que cautela é necessária, afinal, se uma briga de verdade começar, é provável que alerte outras pessoas. Nesse momento, ele insere um tubo na seda da porta do quarto do protagonista, que está lá dentro, olhando para a ponta cilíndrica do objeto e perguntando se esses caras acham que vão mesmo fazê-lo desmaiar com aquela fumaça. Rindo e com a mão no nariz, o protagonista diz que vai procurar um lugar para se esconder, mas sua boca tem uma ideia ousada nesse momento, e então coloca a boca na ponta do canudo que seu inimigo colocou. O homem do lado de fora diz que o protagonista terá pouco tempo e que mais tarde ele estará em suas mãos. Mas, de repente, a fumaça sai completamente na cara do homem, que é intoxicado por aquilo imediatamente, e cai para trás duro. O outro pergunta o que está acontecendo com ele. Ye chega nesse momento perto dos dois homens e pergunta se o homem está surpreso. O inimigo pergunta se o protagonista está realmente ileso a isso, e o protagonista ignora, perguntando quem mandou os dois ali. O homem diz que parece que a fumaça deixou o protagonista escapar, mas ele não irá permitir isso. Então, o homem avança em direção ao protagonista, que diz que irá dar uma lição ao homem sem nem mesmo abrir os olhos. Segurando a mão do homem, o protagonista diz que ele é muito fraco e que não tem força alguma. Surpreso, o homem pergunta como ele pode ter estabelecido uma fundação. O protagonista, mais uma vez, insiste em perguntar quem mandou esses homens, e o homem responde que prefere morrer a responder. Então, nosso protagonista torce o braço do homem e diz que é especialista em lidar com quem não se submete. Ajoelhado no chão, o homem se pergunta por que o protagonista é tão poderoso. Nervoso, o protagonista pergunta se ele vai falar ou não e ameaça o homem sorrindo. Implorando, o homem responde que vai contar tudo e revela que foi Huang quem os mandou. O protagonista analisa e pensa que Huang é um cara muito persistente. O homem ajoelhado diz que Huang tem muito apoio na seita e sugere ao protagonista que ele deixe a seita rapidamente. O protagonista, bravo, pergunta ao homem se ele acha que ele, Ye King, tem medo de Huang. O homem explica que a justiça pode não resolver isso, mas o protagonista, confiante, diz para o rapaz voltar e dizer a Huang que ele quer resolver as coisas pessoalmente. O rapaz pergunta como ele vai fazer isso. O protagonista diz que amanhã à noite eles se encontrarão na floresta do Pico Zixia para determinar o vencedor e acabar com isso. O homem então se levanta e diz que vai voltar e avisar ao irmão Huang. Antes que o rapaz saia, Ye adverte que, se Huang não vier, terá que chamá-lo de pai para o resto da vida. O homem se vira desconfortável e diz que vai entregar a mensagem. Alguns momentos depois, Ye joga água na cara do rapaz que estava desmaiado e diz que está na hora de acordar. O rapaz se levanta confuso, sem nem lembrar seu próprio nome. Ele se vira para trás e vê nosso protagonista, lembrando-se de tudo. Ele ainda tenta atacar nosso protagonista, mas leva uma no rosto. Com a bochecha amassada, o homem diz que, se ele ousar bater nele, o irmão mais velho vai. O protagonista pisa na mão dele e diz: "Seu idiota tolo, como você ousa me tocar?" O protagonista pergunta como o homem está se sentindo e se está acordado agora. Com a mão amassada, o homem grita que está acordado. O protagonista então diz:
Já que você está acordado, faça algo por mim. O homem pergunta qual é o problema. Ye encosta no rapaz e diz para ele: ir à noite ao Pico Ziju. Encarando o protagonista, o homem responde que entende. Em outro lugar, o primeiro homem que Ye mandou chega em Huang, que o chama de inútil. O rapaz então diz que Ye King está chamando Huang para se encontrar no Pico Zuxia amanhã à noite, para determinar o vencedor e resolver tudo. Huang, irritado, diz que nosso protagonista se atreve a desafiá-lo. O mensageiro diz para Huang acabar com o protagonista, mas ele responde que é para ir com calma, afinal está cheio de discípulas e não vai ser fácil chegar lá. O mensageiro alerta que Ye King disse que, se Huang não for, terá que chamar o protagonista de papai pelo resto da vida. Huang fica super irritado e diz que o protagonista tem muita audácia e que vai amassar Ye amanhã à noite. No dia seguinte, os órgãos do protagonista estão sedentos e impacientes. Ele grita pedindo para que todos se acalmem, mas seus órgãos anseiam por uma dama, deixando-o desconfortável com a ideia. Até que ele escuta alguém chegando em frente ao seu dormitório. Alguém está se apresentando. Era Wang Ai, que veio se apresentar ao seu irmão mais velho, oferecendo seus serviços. Ye percebe que o homem veio sozinho e sai para vê-lo. Wang recebe seu irmão mais velho com respeito, mas se espanta que é Ye quem sai do quarto. O protagonista pergunta qual é o problema de ser ele ali, e antes que o homem pudesse responder, Ye fala para parar de besteira. Wang diz que veio convidar Ye King. O protagonista aponta para si mesmo e diz se chamar Ye King. Wang ainda não acredita e diz que Ye King já construiu a base. O protagonista afirma que ele já conseguiu construir a base. Wang, confuso, diz que o protagonista não tinha as pílulas e pergunta como ele conseguiu construir a base. Sem muita paciência, o protagonista levanta a mão e ativa sua energia, perguntando ao homem se ele ainda não acredita. Acerta um golpe no homem, que sai voando e cai ao chão. Wang finalmente acredita que aquele era Ye King com a base construída. Ye reforça, em tom de ameaça, para que agora Wang acredite nele. Wang se ajoelha em frente ao protagonista e diz que ficou surpreso ao vê-lo, começando a bajular Ye, dizendo que ele é excepcional e que realmente não precisava de pílulas para evoluir. Ye interrompe o homem e pede para que pare com a conversa fiada, perguntando o que ele realmente quer. Wang então diz que, mesmo que Ye seja um novo discípulo, a seita tem uma regra que todos que constroem a base são obrigados a participar da competição, e completa dizendo que veio avisar isso. Ye pergunta se essa competição é perigosa. Wang fica nervoso em responder, e o protagonista percebe que realmente é perigoso, pois um único erro pode ser fatal. Ye ameaça o homem, dizendo que se ele estiver mentindo, vai se arrepender. Nervoso, Wang pede para que Ye se acalme, e diz que sinceramente é perigoso, pois os membros das seitas demoníacas não perdem a chance de eliminar os discípulos da nossa seita. Ao ouvir isso, o protagonista fica preocupado e pede a Wang que o ajude a arrumar um jeito de recusar, pois ele não vai participar. Wang afirma que isso seria contra as regras da seita. Ye insiste para que o homem ache uma maneira de recusar, e de braços cruzados, Wang diz que não pode fazer isso. Assustadoramente, o protagonista ameaça novamente o homem e ainda diz que ele está devendo pílulas de crescimento de base para ele. Nervoso, Wang pede para que o protagonista se acalme, pois ele dará um jeito. Então, Ye se vira e diz que vai aguardar uma resposta. Chegando à noite, Wang chega ao local marcado. O mensageiro confirma que ali é a floresta do Pico Ziju, e Wang pergunta onde está Ye. O homem responde que não o viu. Irritado, Wang diz que se Ye o enganar, ele irá cortá-lo, mas nesse momento ele percebe que alguém está chegando ali. Eram 3 garotas que vinham em direção a eles. Uma delas aponta para Wang e diz que finalmente encontrou o ladrão de bambus. Confuso, Wang responde que não foi ele. Uma das meninas questiona por que ele então estaria ali àquela hora, mas antes que ele pudesse responder, uma delas diz para as outras que não o deixem escapar e diz para acabar com ele, pois roubou muitos brotos de bambu espiritual. Nervoso, Wang pede para que elas escutem pelo menos sua explicação, pois é inocente. Mas uma delas grita que é para bater nele até ele cagar. Wang grita que Ye King o incriminou
e que isso não iria acabar assim. No dia seguinte, Wang aborda Ye e diz ter encontrado uma solução. Ye diz que o homem o assustou e pergunta qual seria a solução. Wang então sugere que Ye se torne um discípulo interior. Assim, ele não seria mais considerado um novato e não seria obrigado a participar da competição. Ye pergunta se o homem está brincando, pois poucas pessoas conseguem isso e ele estava na seita há poucos dias apenas. Sendo positivo, Wang diz que Ye tem um talento incomparável, pois conseguiu construir a base sem usar pílulas e acredita que ele pode sim fazer isso. Ye reflete que o motivo de ter conseguido construir a base foi pela assistência do sistema de órgãos, mas para se tornar um discípulo interno, precisaria de algo equivalente a uma pílula dourada. Ele pensa que, no início do estágio, não tem condições de conseguir isso. Ele se vira e diz a Wang que não vai fazer isso, pois não vai funcionar, e pede para que eles pensem em outra maneira. Wang diz que só tem um jeito. Ye se interessa e pede para o homem dizer. Wang sugere que Ye finja uma lesão. Irritado, Ye pergunta se os outros iriam acreditar nisso e se Wang acha que eles são tolos para acreditar nisso. Sorrindo e confiante, Wang fala que, na verdade, é ele quem está comandando a competição desse ano. Ye pergunta se é só ele. Então Wang mostra uma ordem para Ye e pergunta se ele acredita agora. Ye confirma que o homem é realmente a pessoa responsável e não esperava que Wang fosse tão capaz assim. Confiante, Wang diz que ele é uma pessoa importante na seita. Ye, sério, pede para que o homem responda qual é a verdade por trás disso. Wang sorri desconfortável e explica que ninguém está disposto a se encarregar desse assunto, pois enfrentar a seita demoníaca é muito perigoso e fácil se tornar alvo deles. Ye pergunta quais benefícios ele ganhou ao aceitar fazer isso. Wang responde que não foi nada demais. Foi apenas uma vaga na próxima abertura do reino secreto da seita. Isso chama a atenção de Ye, que pergunta o que seria o reino secreto da seita. Mudando de assunto, Wang diz que isso não é nada demais, e que, no momento, o assunto mais importante é sobre Ye não participar da competição por estar ferido, e diz que o protagonista não precisa participar, apenas intencionalmente ter um desempenho ruim. Ye concorda que é uma boa ideia. 5 dias depois, alguns discípulos estão reunidos. Ye pergunta a Wang quando eles irão sair, e ele responde que em breve a seita vai organizar uma matriz de teleporte para enviá-los para o local. Alguém chega perguntando como todos estão. Esse homem chega com Su e pergunta se todos já estão ali. Wang, com respeito, responde que todos estão ali. O homem diz a Wang que, já que ele é o responsável por isso, pelo menos traga glória para a seita Qingyun. Wang diz que sim. O homem mais velho se vira e pergunta a Su se ela tem algo a dizer. Olhando para o protagonista, ela diz para que volte vivo. Enquanto o protagonista fica encantado com aquilo, os outros comemoram, achando que ela tinha dito a todos. Ye se pergunta se a moça falou com ele, e seu coração se sente comovido, suas mãos querendo dar um abraço carinhoso nela. O ancião diz a todos que, antes de partir, quer enfatizar que, se tiverem ótimos resultados, irão ganhar recompensas incríveis. Então, ele ativa o teleporte e manda todos para o local destinado. Wang pede para que Ye espere. O protagonista pergunta qual é o problema. Wang diz para que deixe os outros irem primeiro e para ficar atento à estrada. Ye se vira e pergunta se há algum perigo, e o homem responde que a seita demoníaca é traiçoeira e pede para que nosso protagonista seja cauteloso. Após todos entrarem, Wang diz que já está na hora de ir. Antes de entrar no teleporte, Ye pergunta se é realmente necessário ser cauteloso, mas ao chegar do outro lado, um golpe vem em direção a ele. Alguém o atacou diretamente, deixando-o confuso sobre o que havia acontecido. Wang grita, dizendo que é uma emboscada da seita demoníaca e alerta o protagonista para que se prepare para fugir. Assustado, Ye diz que essas pessoas são realmente astutas. Então, uma espada vem em direção a Wang, que desvia do ataque inimigo por pouco, mas o homem acaba sendo atingido e é lançado para trás, caindo com tudo no chão. Nesse momento, o atacante aproveita a vulnerabilidade de Wang para continuar o ataque, mas é interceptado pelo protagonista, que o acerta com um gancho de direita. Wang agradece a Ye por tê-lo salvado. O protagonista se vira e diz que não precisa agradecer, e que quem deveria agradecer seria ele, pois, se não fosse pelo aviso de Wang,
ele teria sido atacado. Nesse mesmo momento, os discípulos da seita demoníaca decidem recuar, mas todos os membros da seita Qingyun que foram atingidos ficam revoltados. Wang diz que, com essa emboscada, eles perderam cerca de 1/3 dos discípulos e que a partir de agora todos precisariam ser muito mais cautelosos. Ye pergunta para onde eles deveriam ir agora, e Wang sai andando, dizendo para irem para fora, para o local da competição de recém-chegados. Nesse momento, algo chama a atenção do protagonista. Ele vê alguns discípulos da seita demoníaca e um deles era uma fera enorme. Alguns dos que fizeram a emboscada estavam no local e, confiantes, pensam que os discípulos da seita Qingyun devem estar tremendo de medo agora. Alguns dos discípulos que restaram de Qingyun não acreditam na cara de pau desses caras. Wang diz para eles terem calma, pois a impaciência leva ao caos nos grandes planos. A grande fera pergunta se estão todos ali. Ye pergunta o que é que aquele monstro porco está fazendo ali, e Wang diz que aquele seria o juiz responsável pela competição, já que a seita não acredita na seita demoníaca, e também eles não acreditam na seita Qingyun. Sendo assim, convidaram um clã dos demônios como juiz. O juiz se levanta e diz que hoje as duas seitas o chamaram para ser juiz e que ele vai administrar a justiça com imparcialidade. Um dos discípulos de Qingyun questiona sobre a justiça imparcial, mencionando que a seita demoníaca acabou de atacá-los, e completa perguntando por que o juiz não fez nada. Bufando, o juiz pergunta se isso aconteceu. O discípulo responde que claro que aconteceu, é só olhar os corpos caídos lá atrás. O juiz pergunta para os discípulos da seita demoníaca se eles os atacaram, e eles respondem que provavelmente se machucaram com seu próprio teleporte. Os outros concordam e dizem que são caluniosos e que não tem nada a ver com isso. A fera olha para os discípulos de Qingyun e diz que eles disseram estar sendo caluniados. O discípulo de Qingyun, revoltado, pergunta como algo tão óbvio pode ser calúnia. O porco diz para o discípulo se calar, pois ele não viu nada disso. Os discípulos de Qingyun percebem que o porco provavelmente está de acordo com os discípulos da seita demoníaca. O porco então grita, perguntando como eles ousam acusá-lo assim, e furioso, diz que está irritado com a presença deles ali. Wang, tentando amenizar a situação, diz que foi apenas um mal-entendido e pede para que a competição comece logo. O porco então se senta novamente e diz que quem o acusar de calúnia não irá escapar. Os discípulos da seita demoníaca debocham dos discípulos de Qingyun. Então, o porco anuncia o início da competição. Um dos participantes diz que o juiz não falou as regras da competição ainda. Confuso, o porco se pergunta se aquilo teria regras. Então, ele diz que cada lado vai colocar uma pessoa na competição, e quem perder será eliminado, com outra pessoa de sua seita tomando seu lugar até que todos sejam eliminados, e só sobre uma pessoa. Wang fica inconformado com aquela regra, mas o porco diz que vai começar logo, pois está ficando entediado. Um dos discípulos da seita demoníaca vai para o centro da arena, confiante de que ganhará a primeira batalha. Wang fala para Ye King descansar por estar ferido e manda os outros se prepararem para a batalha. Alguns discípulos perguntam quem irá primeiro. O discípulo da seita demoníaca, confiante, pergunta se estão com medo dele, pois estão demorando muito para ir. Um dos discípulos de Qingyun se dirige para o centro da arena e já avança em direção ao inimigo, que rapidamente reage, fazendo com que o discípulo de Qingyun acerte uma ilusão. Ele fica confuso, e nesse momento, o adversário demoníaco surge pelas costas e o ataca com um golpe traiçoeiro, prendendo-o como em uma teia de aranha. Ao cair no chão, o demoníaco saca uma espada e diz que vai mandar o discípulo de Qingyun para o inferno. Então, ele crava a espada. Nesse momento, outro discípulo da seita demoníaca diz que pensou que teria mais algumas rodadas de batalha intensa, mas o fracote morreu com um golpe. Wang grita para o juiz, avisando que estavam trapaceando usando armas escondidas. O porco pergunta se eles não iriam fazer nada a respeito, e os discípulos da seita demoníaca dizem que ninguém falou que não poderia usar armas escondidas. O porco então concorda e ainda diz que os outros não ouviram as regras direito. Os discípulos de Qingyun ficam revoltados com aquilo, mas caem ao chão em frente àquela fera, que diz para que se apressem e continuem a competição,
ameaçando que, se falassem mais algo, ele os esmagaria. Tremendo de nervoso, Wang pede para que continuem a batalha. O protagonista observa aquilo e pensa que isso não pode continuar assim. O coração de Ye está repleto de raiva. Seu Dantian concorda e os outros órgãos também. O discípulo da seita demoníaca chama mais um para o centro e começa a provocar os discípulos da seita Qingyun, que avança em direção ao homem. Os dois entram em combate corporal, e mais uma vez o discípulo da seita demoníaca consegue acertar um golpe, atacando traiçoeiramente pelas costas mais um discípulo. Outro membro de Qingyun avança para tentar defender a honra de sua seita. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!